Boa tarde, colegas internautas do Facebook e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Nós tínhamos dado uma parada por conta do falta de tempo de fazermos algumas observações, né? Mas agora temos alguma coisa a falar, algo meio pessoal e meio geral, que é uma visão que nós temos a partir de uma publicação minha, que se chama Anunciação do Wallace e Essencismo, inclusive dá um pouco o subtítulo do canal, e é um livro de filosofia a partir de Hegel e de Teilhard Chardin. Nós, na época, passávamos por um momento meio de desconcerto na vida, assim, por conta de falecimentos na família. Isso aqui já tem uns 20 anos que foi escrito, em 2001, mais de 20 anos, né? E isso sempre impacta a qualquer pessoa. E isso é a contrariedade da vida. Primeiro nos veio Hegel por conta disso, que nós já conhecemos de estudos no seminário e de estudos pessoais, né? Que é o filósofo da dialética. E a dialética, em sua origem grega, significa diálogo, mas também significa confronto, né? E Hegel desenvolveu um sistema com essa base intelectual para toda a sociedade, que influenciou, ele é do século XIX e influenciou todo o século XX. Ele morreu em 1870, por aí, 60. Mas todo o início do século XX, até a década de 50, até a primeira metade do século, teve muita influência. E depois da década de 50, com as experiências socialistas, ele começou a ter menos importância, mas muito por conta de um preconceito que tem, que hoje não se justifica mais se você estudar profundamente. E aqui nós fizemos uma espécie de uma visão geral do seu sistema, que ainda estamos revendo. Essa obra é uma obra totalmente artesanal. Aqui nós vamos ver algumas anotações que ainda estamos revendo. Tem anotações feitas como essa. Ainda estamos revendo essa obra. Mas vamos ler aqui algo que é fundamental para nós e que esperamos, que achamos importantes, por conta de que vai tentar treinar nossa mente para essa, e não é fácil, né, mas ajuda com uma espécie de terapia frente às grandes contrariedades. Essa grande é a morte e vida, seja a nossa morte, se nós descobrirmos que temos uma doença fatal e que pouco tempo teremos, não nos restará de vida, ou então a morte de alguém familiar, algum ente querido. A dialética é uma palavra que significa diálogo, também contradição, também confronto. A dialética fundamental é ser e nada, ou vida e morte, ou ar e o vazio, ruar, sopro em hebraico e aramaico. E ruar também significa o espírito. O espírito tem isso que ele
não controla, mas ele tem todo o entendimento do que seja esse ser e esse nada. Lendo a Bíblia, nós sempre seguimos a Bíblia, de alguma forma ou outra, por conta da nossa formação, e aqui no nosso hemisfério ocidental, né, é de suma importância. Isso nós vimos como quando, no início da Bíblia, se fala no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos informe. Sobre a face do abismo a treva. O nada aqui. Aqui, no princípio, Deus, o ser primordial, criou a terra, o céu e a terra. Céu e terra já são um outro tipo de ser, um ser criado. E depois a terra era um caos informe, o nada. Sobre a face do abismo, a treva, o nada. Eu sou aquele que sou. Isso aqui já pula para o Êxodo. Aquele que sou, Yahvé, Jeová, o tetagrama, o labirinto ontológico. Tudo é ser. Tudo é ser. Mesmo como o abismo, a treva são. Não deixa de ser, não deixa de ter esse domínio divino. Deus domina a treva e o abismo, que ele lhes é anterior e lhes é consequência de sua ideia. A nós não cabemos destrinchar totalmente o que isso significa. Para onde irei, longe de teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, e se lá tu estás. Se descer ao abismo, eis que tu ali também estás. Assim diz o salmista no Salmo 139, capítulo 7, versículo 8. Salmo 139, versículos de 7 a 8. Olhar a numeração, por conta que há uma diferença de numeração da Bíblia hebraica e da Bíblia protestante e a católica. Cento e 136, 137. É o 138, 139. Senhor, tu me sondas. Agora o ser e nada se transforma em vida, mas a vida também em nada. Essa transformação é detectada mais pela questão da antropologia,
porque Deus é vida, né? Mas essa questão de vida, em Hegel, é uma questão mais antropológica. Assim, nos é transmitido através da antropologia essa busca de vida, a vida em Marte, mas já existia vida, que é o ser que é Deus. Mas a vida também tem seu nada, a sua morte, o seu ocaso. Mas a vida também se desenvolve. É uma tendência de se desenvolver. Mas acaba. Mas a vida é a busca deste ser. Aqui é colocado como ser, busca de Deus, né? Ante o nada. Essa luta de desenvolvimento dos seres vivos, dos ecossistemas, do cosmos, de se prolongar, é uma busca de Deus para entender o sentido todo do que está se movendo. E nós vemos que Deus tem isso nas suas mãos. A dialética, a contradição, a busca de ser e de nada. Da dialética fundamental surge o cosmo. O cosmo tem suas leis. A lei da gravidade é uma lei cósmica. Ela é tão cósmica que o homem consegue sair daqui e ir para a Lua, que é outro ser, foi a Marte. Não sabe se ele conseguirá, mas o cosmo em si tem uma lei. Pode ter uma lei diferente que o homem vai analisar e ver essa lei. Essa lei remete a esse ser ante ao nada, né? Se fosse só o nada, o homem tentasse ir para a Lua, ou qualquer objeto se espatifaria, mas o homem conseguiu um jeito de sair daqui, ir para a Lua e ir para Marte. A dialética ser nada como cosmo é vista como a passagem da contradição fundamental à impassibilidade do conhecimento empírico para o dado concreto do tudo que existe. Então, há algo do tudo e do nada que se vão revelando, do ser e do nada. Deus controla e Deus vai se revelando. Uma das funções do Espírito é uma função de revelar. Hoje quem participou da Igreja Católica, viu como Cristo fala que um Espírito ia vir e ia lhes revelar, ia lhes relembrar, porque é um relembramento, porque tudo estava com Deus. Então, nós temos esse germe divino por conta da criação. E as coisas vão se revelando pelo Espírito, o Espírito Santo que vai surgir agora. Da dialética do ser e do cosmos surge a natureza. Isso nós já vimos, eu conto explicar, tem os ecossistemas, o clima. Isso é por conta do cosmos, por conta aqui o clima, um exemplo, a trasladação do Sol em volta da Terra, né? Ao contrário, a Terra, eu estou voltando ao heliocentrismo,
da Terra em volta do Sol, que vão gerando os climas, vão alterando os ecossistemas e alterando os seres. Da dialética do ser e da natureza surge a humanidade. O homem é um sujeito animal que raciocina. E foi da dialética, da revelação divina, na natureza de um pouco da sua essência, Deus é semelhante ao homem, é que surgiu a humanidade. Da dialética com a humanidade surge a cultura. A dialética do ser com a humanidade surge a cultura, que é o eixo fundamental dos seres. E ter o nada é algo tão amplo e liberto que dá direito ao homem achar que pode se desfazer do ser, que desfazer de Deus, e que está dando os problemas todos que estamos tendo. E as pessoas andam procurando de novo voltar a questão da dialética fundamental. Eu estou colocando, me desculpa aqui, tem um ressecamento, né, por conta do clima seco que nós já estamos vivendo. E Hegel vai ver, dentro da nossa percepção, vai ter uma parte de distorção em que nós já vivemos e acabamos de falar. Distorção é o termo que ele usa na fenomenologia do espírito, Hegel, em que as coisas se voltam e as coisas estão se voltando. A dialética do ser e do cosmos voltam-se para a natureza, da natureza volta-se para o cosmos, nós estamos voltando nisso, e do cosmos volta-se para a dialética fundamental, e o conhecimento fundamental de tudo o que nos acompanha. Aqui nós temos a leitura de várias passagens da fenomenologia do espírito, que nós fazemos comentário, e nos veio isso, né, por conta disso, que a fenomenologia do espírito. A partir desse final de semana, nós já vamos entrar na semana do Pentecostes. E o Pentecostes nos fez revelar tudo, e fez revelar isso a esse filósofo que tão grande influência teve, e muito importante porque foi o primeiro a colocar como uma coisa importante a superação das divergências econômicas e sociais entre os seres humanos, né? A dialética do senhor e do escravo. E nós agora nos veio essa questão e que nós achamos importante colocar aqui. Boa tarde a todos.